Vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, os colegas e a banca que está aqui analisando a gente hoje. A gente vai falar sobre, então, o nosso trabalho de controle e velocidade do motor monofásico da corrente alternada. Os integrantes são o David, o Eric, o Felipe, eu, o Luiz Felipe, a Isadora e o Luiz Henrique, que participaram da produção desse trabalho. O nosso objetivo com esse projeto, primeiro de tudo, é medir a velocidade do motor de acordo com a visão computacional. A ideia original era ser com o disco de Newton, com a câmera de Raspberry Pi, realizar então o controle de velocidade com o PID, atuando nos registores. E a gente colocou também como objetivo desse trabalho fazer da forma mais otimizada possível, economizando tanto recursos de hardware e também fazendo o software mais eficiente para usar nos controladores. Aqui da arquitetura geral é basicamente como a estrutura do prédio deveria ser, aquela parte do motor monofásico, o disco de Newton, que era a ideia original, a câmera de Raspberry, o circuito condicionado e o Arduino recebendo as informações. Bom, começando então com o nosso princípio de medição, como a gente não teve o disco de Newton, o que a gente fez foi basicamente pegar o disco, colar uma fitinha verde e usar ela para a câmera identificar e fazer as leituras. A primeira grande parte que a gente teve foi a parte da otimização da câmera dentro do RESP. O que a gente fez? A primeira parte foi setar manualmente as configurações de tempo de exposição e ISO da câmera para ter as leituras de formas mais eficientes. Com isso a gente conseguiu até 62 FPS, alguns casos chegavam até 65, mas tinha que ser um ajuste muito fino, tanto da qualidade da iluminação que a gente estava tendo no ambiente e do código também para ficar de forma mais equilibrada. Como eu mencionei, a gente tentou fazer tudo da forma mais otimizada possível. Mais para frente eu vou falar um pouco mais, a gente acabou tirando muito dos recursos que eram para estar no RESP e colocando no Arduino para otimizar essa leitura e não ter quedas bruscas de FPS nem travamento do sistema. A comunicação entre o Raspberry e o Arduino foi via serial TX-RX. O Raspberry ele apenas mandava uma string com o RPM, então a gente tirou a parte do setpoint do Raspberry e colocou dentro do Arduino para otimizar o desempenho dele. Isso acaba reduzindo a questão do tráfego de dados e a gente não usou a conexão USB do Arduino com o Raspberry para também economizar recursos, porque com a comunicação USB a gente estava perdendo muito desempenho. Aí o Arduino vai interpretar a string que ele recebe via o TX-RX, você vai extrair o valor e atualizar a variável dando feedback para o PID. A parte do controle do PID foi basicamente, ele vai receber o RPM vindo do Raspberry dentro do Arduino. O Arduino vai colocar o setpoint através de um esquema elétrico que a gente fez. Vai ter a saída, que vai ser o ângulo de disparo do circuito dos tiristores. E os ajustes KP, KI e KD a gente colocou manualmente dentro do código. Então a gente não consegue alterar esses valores, eles estão fixos dentro do código do programa do Arduino. Esse aqui foi o esquema elétrico que a gente fez. Da interface a gente consegue utilizar, mudar o setpoint. Basicamente um display com 4 dígitos de 7 segmentos e um potenciômetro que regula o setpoint do valor mínimo e máximo que a gente também colocou setado dentro do nosso código do Arduino. Esses benefícios acabaram fazendo que o cálculo do RPM a gente conseguiu subir um valor bem alto, com uma certa precisão, quando a gente estava apenas focando no cálculo, então a gente conseguia chegar até valores concisos de 800 RPM, com uma certa linearidade. Acima disso o programa começava a oscilar bastante. O Arduino então foi responsável por fazer a parte do PID e também a leitura do setpoint e o acionamento. Então o programa conseguia se comunicar muito bem e não ficou pesado tanto para o RESP quanto para o Arduino. E um sistema com menos complexidade de software ali dentro. Falando um pouco agora do circuito, boa noite pessoal, eu sou o Luiz Henrique, estou junto aqui com a equipe, eu faço a matéria do Heron, que é a eletrônica de potência. Eu vou explicar para vocês o circuito que a gente utilizou nesse projeto. Como o tempo é curto, eu vou me ater aos principais componentes, que é o MOC 3023 e o TREAC. A gente usou resistores, diodos, capacitores e esses dois componentes principais. Né? O MOC 3023 ele é um octacoplador, ele tem um LED e um TREAC interno, e é utilizado principalmente para separar circuito de controle e circuito de potência. E depois a gente usou um TREAC BT13600, porque o TREAC interno do MOC ele não trabalha com alta corrente. Então a gente precisou utilizar o TREAC BT13600, que é para uma potência maior, corrente maior. Pode passar. Aqui são os cálculos que a gente fez para definir os resistores da placa eletrônica.
E aqui está a foto da plaquinha que a gente montou. Os componentes. Pode passar. E aqui tem o primeiro teste. Bom, com a placa montada a gente iniciou os testes. Inicialmente, para a gente estar validando a nossa plaquinha, a gente fez um teste ali na bancada com o auxílio de um potenciômetro. A gente ligou o potenciômetro alimentando ele com 5 volts para estar simulando o sinal de disparo ali do nosso circuito. A ideia era a gente estar variando a tensão aqui na entrada do circuito com o auxílio do potenciômetro. E aqui na saída a gente ligou uma lâmpada para a gente poder estar validando se ela iria acender ou não. E depois desse primeiro teste, validando a nossa plaquinha, a gente pegou e ligou a nossa furadeira aqui na nossa placa. A gente conseguiu estar testando o motor através do relacionamento com o potenciômetro. Aqui a gente tem nosso circuito para estar captando aqui o zero da nossa onda. A gente utilizou aqui uma ponte retificadora, que vai estar mandando esse sinal para o octacoplador 4N25. E a ideia aqui desse circuito é que sempre que realiza a passagem por zero, vai estar mandando um sinal de 5 volts para o Arduino. E aqui a gente tem o nosso circuito, aqui nessa parte superior da nossa plaquinha. E lá nós temos a parte de conexão dos cabos que é o Arduino. E para estar validando a nossa passagem por zero, a gente conectou o circuito no osciloscópio para estar verificando a forma de onda. O intervalo esperado da aferição era 8,33 milissegundos, e aí no osciloscópio a gente chegou a um resultado bem satisfatório, foi de 8,30 milissegundos. Para tentar captar o dado de corrente da rede, a gente usou um sensor de efeito Hall. Esse sensor ele pega o campo magnético que passa na nossa fiação, que a gente colocou na furadeira, e a gente utilizou um circuito de condicionamento e tratamento do sinal para que a gente convertesse a corrente emitida do sensor para a tensão elétrica para tentar ler no PWM do Arduino. Pode passar. Aqui é a placa montada. A gente montou 2 circuitos, um para tentar ler a corrente e outro para o de tensão, mas o de tensão não conseguimos aplicar. Aqui foi os dados que a gente tirou desse sensor. A gente utilizou o multímetro em série para ler a corrente e o outro na saída do sensor para pegar a tensão. Aqui a gente fez uma tabela de relação. Essa tabela ela já foi tratada, ela já passou pelo desvio padrão, foi retirado alguns dados e a gente pode ver que teve bastante discrepância. Essa discrepância a gente considera elas por conta de ruídos da rede, por conta de problemas no nosso sistema mesmo, de questão de mau contato. E a gente conseguiu, ficou muito impreciso esses dados para trazer para o Arduino, porque juntava mais um pouco de interferência do mesmo ali, e o milivolt, por exemplo, que a gente pegava na saída do circuito, estava dando muito incoerente com o milivolt que o Arduino estava captando. Aqui essa nossa função de transferência, que nós não conseguimos fazer, que eu vou explicar no próximo slide os motivos. Que seria porque tivemos uma medição de RPM pouco confiável, o motor da furadeira com a dinâmica muito brusca, a ação de controle foi muito sensível, a combinação de não linearidades e atrasos, delimitação de tempo e instrumentos. O Luiz agora vai se aprofundar mais depois, ele vai se aprofundar mais nesses pontos. Aqui é só o diagrama de bloco para mostrar como que a nossa malha está fechada aqui. E colocado o set point através do potenciômetro, com a câmera vendo se atinge esse objetivo de set point ou não, daí faz o cálculo de erro e é corrigido através dos parâmetros P e D. Bom, então das nossas limitações, nos nossos programas que a gente teve nesse sistema, o nosso sistema ainda não é confiável, vou explicar um pouco dos motivos. O primeiro de todos é a câmera utilizada para captar o RPM. De maneira alguma, eu acho que é a maneira mais indicada para se calcular o RPM de algum motor, principalmente em altas rotações, por causa das limitações físicas da câmera, que ela impunha na parte dos quadros. Por exemplo, quando a gente aumentava muito o RPM, a imagem ficava muito borrada, a fita verde deixava de ser tão verde assim de acordo com o filtro, então a gente teve que colocar um filtro
de amostra entre um valor mínimo e máximo de verde que ele reconhecia a fita, por causa dos problemas que a gente teve de iluminação ali também. O motor da furadeira tinha um alto torque em relação à carga aplicada, então qualquer valor que a gente colocasse ali, o motor ligava com uma potência muito alta, o RPM subia muito rápido e o nosso controlador não estava conseguindo acompanhar aquilo ali. As acelerações eram muito bruscas quando ele era acionado e da mesma forma a inércia mecânica era baixa, então quando a gente desligava o motor, ele parava quase que instantaneamente quando a gente tirava o poder. Basicamente, o que o Arduino pintava é que no intervalo de 600 microsegundos de intervalo era a diferença entre a potência máxima dele e até o ponto onde ele desligava. O resultado disso é que o sistema ficava muito nervoso, ele oscilava muito. Então o RPM não ficava tão confiável assim na hora que a gente estava medindo, porque a partir que dava o acionamento, ele disparava o RPM, quando ele tentava controlar, o motor praticamente já parava. Então não dava muito tempo de acordo com o intervalo que eu falei. 600 microsegundos, o Arduino não estava conseguindo fazer essa conciliação desse controle. Para concluir rapidamente, então, tudo que a gente falou, a gente vê que é possível realmente fazer esse sistema, só que as dificuldades encontradas, principalmente nos equipamentos que a gente teve ali, e nas não linearidades e as casualidades que acabaram acontecendo, o nosso sistema não ficou 100% confiável, então a gente não consegue garantir que ele meça o RPM e faça o controle de maneira confiável para uma indústria nesse momento. O que aconteceu, que a gente notou as dificuldades que a gente teve e apresentou aqui para vocês. Sei que o tempo já foi muito longo, a gente tem pelo menos um videozinho curto para mostrar o funcionamento que a gente conseguiu deixar funcionando de maneira adequada num pequeno tempo e numa iluminação bem específica. Eu posso mostrar aqui no vídeo? Esse. Aqui está o motor girando, o set point. Na verdade é o próximo vídeo. Não, esse aqui que está com resolução um pouco melhor. Aqui é o motor girando. Set point basicamente em 750. Essa oscilação se dá por causa do potenciômetro, que acaba oscilando o valor. E aqui a parte de leitura. Está meio ruim de ver, mas eu depois posso mostrar no celular, caso queiram. Está entre 680 e 800. Nosso set point está em 750, eu ficava oscilando nessa parte. E aqui as leituras de impressão do Arduino, do set point e do RPM também. A resolução não ajuda muito, mas mostra basicamente o que eu falei. As oscilações entre 680 e 800 do set point de 750 RPM. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Fernando e para apresentar nosso trabalho de visão computacional, estou aqui com a minha equipe, composta por mim e tal, pelo Guilherme e pelo Gabriel. Quais são os objetivos desse trabalho? Então, é desenvolver um sistema de controle de velocidade para motores elétricos utilizando o controlador PID, monitoramento de visão com visão computacional e um sistema de medição para dados industriais. Tem como objetivo, então, a gente usar o Raspberry, interligando numa câmera, do próprio hardware que a gente utilizou. E nisso irá ter um disco com fundo, não sei, marrom ali, com uma fita preta. Então, toda vez que ele passar por um certo ponto, a gente vai fazer essa detecção. Com isso, interligando com o Arduino e todo o sistema de disparo também do tiristor. Então, os dispositivos eletrônicos de potência, já botei uma imagem, acabou. Enfim, a gente vai dividir então por partes como foi feito o projeto e depois a gente mostrar como ficou ele e tudo junto no final. Né? A primeira parte da potência, a gente desenvolveu então o circuito de acionamento do tiristor. Para isso a gente teve que dar uma olhada no datasheet para ver quais eram primeiro as características técnicas dos componentes, os principais o trig que a gente utilizou, o BT-137 e o MOC 3023. Então a gente viu que o BT ele tinha um acionamento do gate de 1 a 3 volts, já era o que a gente precisava, o Arduino aciona com 5 volts, então ia funcionar como deveria. E uma tensão superior a 300 volts, que é mais ou menos a tensão ali que ia estar passando pela furadeira, que é o nosso motor. E ali no MOC, para acionar ele, a gente utilizou o diode para fechar o contato do trig interno dele. E também tinha uma tensão de entrada de 1.15 e uma corrente também de acionamento bem baixa. Então, validando esses critérios, escolhemos ali os componentes, os resistores de acionamento, da parte do acionamento do capacitor também do trig, baseado na potência do dispositivo. E para a questão do acionamento do LED, a gente fez uma pequena conta rápida, porque como a gente utiliza o Arduino para acionar o autoacoplador, então a gente fez uma pequena conta para ver qual era o resistor que a gente ia utilizar baseado na tensão que o Arduino ia enviar do sistema. E aqui é uma pequena evolução dessa parte da eletrônica de potência. Nós começamos a fazer o primeiro teste na protoboard, validando os
osciloscópio como estava a saída do sistema, de acordo com a entrada. Depois projetamos uma pequena plaquinha em uma pequena PCB em uma placa perfurada. Fizemos testes então de bancada, como acionando uma lâmpada, como carga. E é assim a gente fez os testes, concluiu os testes. E agora, para controle de velocidade do motor, nessa parte a gente utilizou um controle com PID, sendo a parte principal de fazer todo esse controle o Raspberry, que é responsável por absorver ali os dados da câmera e fazer o controle da saída do motor, mandar esses dados para o Arduino, que então ia mandar para o acionamento do motor, para o circuito anterior de potência, e baseado no resultado ali da velocidade do motor, ia devolver essa resposta na parte de visão computacional ali, né? Realimentar o sistema e com isso manter o controle funcionando. Na parte de visão computacional, a gente tem o Raspberry que, com a câmera dele, ele iria ler o disco, ele iria captar na tela tudo que fosse mais ou menos o mais preto possível e próximo de uma linha que a gente definiu bem no meio da tela, e ele iria pegar o centroide desse objeto que ele está capturando e toda vez que ele encostasse 2 vezes na linha, ele iria pegar esse período e usar isso para calcular o RPM. Pegando esse valor, ele iria enviar esse valor de PV atual junto com os valores setados de KPD e o nosso setpoint, iria enviar todos esses valores via o protocolo para o Raspberry. Então aqui entra a parte de aquisição de dados. Então a gente entra com o circuito de funcionamento e interligado isso com o Arduino. Então aqui tem que a gente utilizou na nossa plaquinha, circuito de passagem pelo zero. Então ele vai pegar o sinal da rede, vai fazer um condicionamento, sinal, e depois jogar para o octoacoplador, que quando ele vai ter essa passagem pelo zero de diferença de sinal, ele vai enviar um sinal para o Arduino e com isso ele vai saber fazer a contagem ali de quanto tempo para poder acionar o motor. Então aqui tem a nossa plaquinha que a gente utilizou um circuito. Aqui tem 2 circuitos. Essa aqui vai ser a passagem pelo zero e aqui acima pelo tiristor. A gente utilizou para poder usar tudo num componente só. Aqui alguns testes que a gente fez do sistema, né? No caso, cada um desses senoides são os pulsos quando a senoide passa pelo zero, a senoide da rede passa pelo zero. Aqui são mais uns testes de mais perto, que mostram o tempo entre os pulsos, né? Que dá mais ou menos 8,33 milissegundos, que é o tempo que a senoide de 60 Hz leva para sair de um ponto zero até o outro. Aqui tem o nosso diagrama para fazer o condicionamento da medição da corrente da rede, que vai ser depois passado para o Arduino. E aqui tem a imagem do nosso circuito pronto montado. Aqui alguns testes que a gente fez para validar o circuito, né? A gente mediu a corrente até ela ficar estável e tirou alguns dados primeiro medimos a corrente do circuito, deixamos o motor acionado até ela ficar estável, e aí pegamos os dados que o nosso sensor estava captando. E aí fizemos isso 4 vezes para gerar esses dados. Como isso teria que ser pelo Arduino depois, e esses milivolts tinham que ser transformados em corrente de novo, para ser mostrado no dashboard, então a gente desenvolveu essa regra de 3, mais ou menos assim, para colocar dentro do Arduino, para ele ter um norte de como teria que ser essa transformação do sensor para a corrente de volta. Esse é o nosso diagrama do circuito de condicionamento da tensão, que também é semelhante ao da corrente. E aqui como ficou a nossa montagem. E a mesma lógica que a gente aplicou daí para esse sistema de funcionamento. Então aqui temos os resultados positivos. Então, nosso circuito de acionamento do tiristor, a gente conseguiu funcionar, validando com os resultados que a gente aplicou agora na apresentação. Aqui tem um videozinho, né, que você agora está vendo que eu vou explicando, que a gente utilizou nos testes com o circuito funcionando. Então, não ficou 100%, isso a gente
teve bastante dificuldade, entretanto ele conseguiu resolver essa parte ali do funcionamento. Então teve também o sensor da passagem pelo zero da rede, que a gente conseguiu validar também, conseguimos voltar a fazer funcionar. Comunicação com o Arduino Raspberry, com um protocolo, conseguimos fazer a comunicação. Agora, no final ali, ele estava ligando, tendo essa comunicação com o Arduino, passava um tempo e acabava caindo essa comunicação. A gente não conseguiu descobrir o porquê, mas estava comunicando, na hora de ter alguns tempos e acabava caindo. E a leitura de RPM com o PyCamera, né, utilizando a câmera do Raspberry. Aqui, dos desafios que a gente teve, principalmente para fazer esse projeto, o nosso controle PD, por causa do próprio vídeo, não estava captando muito bem assim, as velocidades do RP de forma muito estável. A gente teve dificuldade para fazer os cálculos. Também, em primeira parte, a gente teve uma dificuldade na leitura dos sinais que estava indo entre o Arduino e o Raspberry, essa conexão não estava funcionando direito. E o nosso cálculo de função de transferência. Show? Boa noite. Esse é o nosso grupo. Eu sou a Camila, o William, Nicolas e o Vinícius. Bom, esse é o circuito básico, né, que todo mundo já conhece e foi a base do nosso trabalho. A gente não fez um esquemático dos nossos circuitos. Aqui foi junto na aula do professor Leão. A gente pegou direto do quadro que ele ajudou todos os grupos. A gente se baseou nesse aqui e junto do próprio datasheet. Aqui a única coisa que a gente tinha que fazer era já pegar e calcular o resistor que vai para o LED. Pode passar. Aqui a gente viu que a gente está usando o módulo 3023, a gente viu que o máximo não, o mínimo, né, necessário para acionar um LED é 5 mA. A gente fez o cálculo ali para usar 15 mA, então a gente usou um resistor de 330 ohms, já que a gente estava usando 5 volts para acionar ele, que era do Arduino. Aqui foi já montando essa plaquinha, e aqui já na fase de teste. O próximo ali já é... eu esqueci de botar uma foto mais perto, mas aqui ela é montada, e os próximos ali o vídeo já é vídeo de teste. Aqui a gente já fez, a gente não usou o potenciômetro, eu botei direto na rede e a carga ali sendo a lâmpada. Para variar ali eu só fui variando na fonte a tensão de entrada. Até acender e apagar não, pode ir pro outro. E agora já é o de zero cross, né? Uma passagem por zero. A gente também fez junto com já pegando do Euron. E aí a gente fez primeiramente um teste no multímetro mesmo, e detectamos que quando acionava ali na rede, ligava na rede, ele caía no multímetro para zero. A gente fez o sistema assim. Sempre quando estava desligado ali, né, ele estava 5 volts passando lá para o Arduino. Quando estava ligado na rede, já caía para próximo de zero. Então o primeiro teste, que já é o próximo vídeo ali, pode passar, a gente já verifica isso. Ok, próximo de zero. A gente teve uma breve conversa com os professores, aí eles aconselharam a gente já botar equipamento ali, osciloscópio, para verificar certinho as ondas. Aí a gente já foi o segundo teste, a gente fez certinho, e apareceu ali. O professor Leão até comentou com a gente que ele está tão comprido assim, pode ser não, é por causa dos resistores ali que a gente usou de 5K, né, 5K ohms, e eles estavam muito altos, então pode ser não, a corrente ali estava muito baixinha para eles. Bom, esse é o circuito de aquisição.
Para não prolongar muito, basicamente, a gente teria que adequar esse circuito para poder fazer a leitura no Arduino. Ele passa por 3 amplificadores. O primeiro amplificador ele serve como buffer, né, que vai só isolar o sinal. O segundo amplificador é o que vai fazer o corte de limitação da onda, então ele vai tirar o sinal negativo da onda. E o terceiro é o que vai limitar a forma de onda para poder fazer a leitura no Arduino junto com o filtro do capacitor e do resistor. A gente fez o teste na protoboard, mas assim como outras equipes mencionaram que acabaram pecando mais em umas áreas do que em outras, a gente acabou não montando a placa de aquisição por estar focando no restante do funcionamento, a gente não fez a plaquinha. Agora, na parte do Raspberry, que é a programação, desde o início a gente pegou o Raspberry. Eu comecei primeiramente na programação em si, foquei mais na programação inicialmente. O Raspberry eu deixei mais de lado. O professor Fernando acompanhou essa trajetória. E quando eu tinha a programação mais ou menos certa para eu poder jogar no Raspberry e a gente poder testar a visão ou a câmera, a gente teve o primeiro impasse, que foi a primeira plaquinha, que ela não estava comunicando bem pelo Wi-Fi, aquela vez lá. O professor Fernando nos entregou outra placa e nos entregou uma câmera. Eu levei essa placa, eu saí no final de semana, fiquei trabalhando em cima do projeto. Conversei com o Fernando, acho que às 4 da tarde no sábado até meia-noite e meia, para tentar resolver isso aí. Não consegui, nem a câmera, nem a placa, nem o resto funcionou. O Fernando então nos deu a opção de seguir como o Raspberry sendo o nosso notebook. Aqui alguns testes, enquanto eu estava trabalhando no Raspberry e na programação. Aqui foi os primeiros testes, são tudo vídeos que eu mandava no grupo para o pessoal ir acompanhando o que eu estava fazendo, até onde a gente estava conseguindo chegar, para ver se a gente ia conseguir testar. O que foi a nossa primeira programação. Estava dando um número de RPM muito baixo, não estava conseguindo pegar legal, mesmo pegando no vídeo. Aqui já é a minha programação, isso eu já estava em casa, era uma sexta-feira também, madrugada de um sábado, 1h30 da manhã. Ali a gente testando a câmera, a webcam, que se limitou a 30 FPS, tentamos arrumar de tudo quanto é jeito e ela ficou limitada a 30 FPS. Aqui é o nosso programa, as bibliotecas, as variáveis, tudo deu 424 linhas, se eu não me engano. E ali é a nossa dashboard. Ali a gente consegue, eu coloquei mais um botão ali, que é para a gente colocar quanto de RPM a gente quer. Ali a gente coloca as variáveis do KPKI e KD. Aqui eu fiz uma tabelinha separando o que a gente usou dentro do programa, tanto de hardware, o circuito, a detecção, a comunicação e o controle. Tudo isso aqui está dentro lá usando várias bibliotecas, como esqueci o nome, mas faz a parte da... Aqui já é a parte do... Então, a função de transferência, a gente usou o módulo de Signal-Nichols, que é para calcular conforme o tempo de subida e o tempo morto. Porém, como todo mundo teve um pouco de problema em calcular um tacômetro, eu peguei um modelo de uma outra furadeira que eu consegui achar datasheet numa análise de instrução, que ele tinha os valores setados. Isso eu realmente calculei, que daí eu encontrei meio que uma função ideal para aquele motor. Então, também, é só experimental, em bancada, mas a gente cheguei a fazer uma função de teste ideal para um motor específico. Aí, eu vou só mostrar na programação para vocês que eu tinha. Eu tinha os valores do KP4.1, KI 014 e o KD 0.03. Certo. Quer que eu mostre a minha programação? Não, eu quero. Tem algum vídeo de funcionamento? Ou... Então, conforme a gente ensinou, a gente teve problema com o REST,
na última semana para usar notebook, e conforme a gente dividiu as tarefas, um ficou na parte de controle do Arduino e ele ficou na parte de mexer com o computador. Nossa plaquinha também de controle de potência também deu algumas falhas e não conseguimos consertar a tempo. Tentamos também fazer a de aquisição, a do Marcos, como também falou. Tá. A apresentação fechou? Tá. Marcos, pode começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Israel e junto com os meus colegas Gustavo Wippel e David Paes, vamos apresentar nosso projeto Pegador. Bom, começando com uma introdução, nosso projeto baseia-se, como todos os outros, a coletar as informações de um motor monofásico através da análise por mapeamento de um disco de Newton, um método de análise, e a partir disso fazer a aquisição de dados com o Arduino e fazer as comunicações entre os Raspberry, Arduino e assim. Bom, a partir disso a gente usou os componentes, uma câmera para o REF, para fazer a coleta dos dados em si, e a partir disso a gente envia essas informações para o Raspberry, que faz a visão computacional, aplicando as máscaras e os filtros, e a partir disso, através da comunicação serial, o Arduino faz o controle PID e assim vai. E também faz o controle, o Raspberry faz o controle da dashboard. Bom, a gente utilizou octacopladores para fazer o isolamento entre os circuitos de controle e os circuitos de potência. A gente usou também os capacitores para fazer a filtragem do sinal. E também os amplificadores e resistores, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, a gente vai demonstrar posteriormente. Posteriormente, a gente fez também as pontes de diodos para fazer a identificação do sinal, principalmente ali na passagem por zero. E no sistema de disparos, a gente usou o TRIAC BT-137 para a coleta da tensão, para fazer os sistemas ali, tanto de tensão quanto de corrente, a gente usou esses. Bom, na parte do nosso desenvolvimento, a gente dividiu eles em blocos, né? Primeiramente a gente fez a coleta dos equipamentos, né? No começo, a gente coletou ali com o CDTEC, o Raspberry, o Arduino e o caminho, né? E a câmera. Então, como eu peguei antes do tempo, eu tive que instalar o sistema operacional. Então, no começo, eu comecei instalando o sistema operacional, o Raspbian OS Lite, que não tinha interface gráfica, porque eu achei que dessa forma eu otimizaria mais o código e realmente otimizava, mas sem interface gráfica eu não conseguia ver a imagem da câmera e tudo mais. Depois a gente desenvolveu o código para a coleta de dados. O professor Fernando mandou um vídeo para a gente onde tinha um motor com um disco de Newton com uma marcação. A gente desenvolveu lá o código lá e depois a gente colocou esse mesmo vídeo dentro do Arduino para testar, do Raspberry para testar com ele. Após isso foi feita uma requisição para fazer uma estrutura, apoiar melhor, para a gente conseguir fazer o vídeo, captação melhor na câmera. E a partir disso a gente fez a gente prendeu a nossa câmera no pilar, para assim ficar bem estável e não ter aqueles problemas que algumas equipes tiveram com a coleta do disco de Newton. Aí também teve a parte da comunicação do Raspberry com o Arduino, né, que é pela porta USB. Ali a gente está mandando a string no mesmo formato que o Fernando solicitou lá para a gente, tanto para a ida quanto para a volta. Pode falar. Também a gente fez simulação no FSpice e microcap, depois a gente mostra certinho para vocês. Fiz a montagem no protoboard e depois passou para a placa PCI, né? A gente testou a performance e fez os ajustes finais para ter o feedback que a gente teve da leitura. Esse aqui é o vídeo rodando no computador, né? Um vídeo que o Fernando passou para a gente, onde eu separei aquela área em azul para fazer a contagem. Então toda vez que passava o círculo dentro daquela área ali, eu contava a rotação.
Pode passar? E aqui seria rodando no RASP. Aqui eu botei três telas para mostrar o que estava acontecendo, uma com a imagem original, a da esquerda com a imagem cortada, reduzida, para reduzir a performance, e aqui só com a máscara. Aqui é o começo que a gente estava tentando resolver o suporte, né? Uma armadura ali para faltou o parafuso, daí a gente aprendeu ali, mas era só para a gente testar. Então, aqui na parte de aquisição de dados, a gente batalhou bastante para tentar chegar até um circuito nós mesmos sozinhos, mas aí a gente, com a ajuda do Marcos, chegou um dia que a gente não tinha conseguido desenvolver algo que realmente dava certo, e aí o Marcos nos ajudou a bolar o primeiro circuito ali para um circuito de tensão ou corrente, os dois utilizaram o mesmo circuito. Né? Aí com esse circuito base, nós jogamos isso lá no LT Spice, fizemos o circuito lá no LT Spice, botamos todos a parte dos diodos, os resistores, aqui a parte do Unpop, até na primeira circuito que a gente fez, a gente considerou como se o Unpop fosse separado, e seriam 3 Unpops em sequência, mas na verdade o LM358 tem 2 Unpops embutidos em um só, né? E daí eu fiz esse circuito aqui final, que seria considerando que a gente fosse montar na placa os dois circuitos juntos, e aí aqui usando um Unpop para esse já, considerando cada circuito tem 3 Unpop, aí considerando um Unpop para o circuito de tensão, um Unpop para o circuito de corrente, e aí o último Unpop usando um para o circuito de corrente e um para o circuito de tensão. E a gente fazendo isso, acabamos estourando 2 trafinhos daquele, explodimos 2 trafinhos, queimamos uns 3 Unpop ali na hora de fazer os testes, até a gente descobrir que esse aqui já seria meio simulando o circuito secundário, né? Aí esse circuito secundário é como se ele mandasse só uma fonte de corrente, né? O resto fosse só uma fonte de corrente para o meu circuito. Aí por essa dificuldade de jogar isso no software do RT Spice, a gente simulou que fosse uma fonte de corrente, que é o que, vamos dizer, na teoria acontece, né? E aí, só que esse circuito primário desse cara de tensão aqui, ele tem um certo problema que precisava conectar um resistor de 820K lá no começo deles, porque senão gerava uma corrente muito alta ali dentro do trafinho e aí explodia o trafinho. E aí a gente descobriu isso empiricamente, né? Aí fomos olhar o manual, enfim, aí acabamos descobrindo isso, colocamos um de 820K no circuito primário e aí consecutivamente tivemos que aumentar esse aqui de 2K para 15K. Para lá no final a gente tentou buscar uma tensão de 5 volts, que seria o que o Arduino permite. A gente conseguiu chegar numa tensão de 4, 4.1, 3.9, ele dá uma variada ali. E aí o de corrente aqui, logicamente não era um de 15K aqui, porque senão ficava muito baixinho essa minha tensão lá no final. A gente fez, né, e não deu certo, e a gente trocou aqui novamente com um de... Aqui na verdade está um de 2K. E aí esse cara aqui, ele dá a resposta lá no final, dá a resposta lá no final. Então a gente fomos fazendo, montamos na protoboard, depois da protoboard fomos para a plaquinha daí realmente ali soldava, né? Aí soldamos todo o circuito lá depois de validar no protoboard. Então não teve nenhum problema na hora de conectar no Arduino. Esperando alguém passar isso, muito fácil. Tá, nesse circuito aqui seria um circuito de disparo, que o professor nos passou em aula. Esse aqui nós pegamos lá no próprio datasheet do MOC. Esse, né, ele não representa aqui o MOC 23, mas o circuito que a gente usou foi esse cara aqui, certo? Então, a nossa carga seria lá na parte de cima. A gente usou os resistores, na verdade, não foram bem esses resistores, porque a gente botou esse circuito mais para a representação mesmo de como que é feito como foi feito montado o circuito de disparo que o professor nos passou. Né? E aí, basicamente, seria pegando uma foto do datasheet, e aí usamos esse MOC 3023. Lá a gente separou para separar o circuito de potência ali do circuito de controle para cá. Aqui é na parte de prototipagem. A gente começou fazendo na dupla face, só que daí a dupla face a gente teve alguns problemas em questão do tamanho dela, que a gente queria botar todo o circuito numa placa só.
né, para não ficar com várias plaquinhas, enfim. Queríamos fazer isso soldável, então acabou que a gente fizemos na soldável, tiramos fora da dupla face, fizemos no protoboard, validamos o protoboard para cima e passamos para essa outra plaquinha aqui. Aqui o 3.9 volts saiu na saída da fundição. Certo, aqui daí o circuito do... Esse aqui é o nosso circuito do zero crossing, né, da passagem por zero. A gente tinha usado esse circuito aqui que a gente achou na internet, não deu certo também, explodiu o optoacoplador, acabou explodindo, né? A gente tinha botado, a gente viu que essa resistência com o professor estava uma resistência muito baixa, né? Essa resistência aqui de 6K, a gente botou daí duas de 100K, aí seguimos esse circuito aqui do professor e aí tudo funcionou, tudo deu certo e aí a passagem por zero deu certo. Não tinha explodido antes porque a gente tinha ligado no pino errado. Aqui a gente tinha feito, a gente estava usando o osciloscópio e viu, pô, se passagem por zero não está dando certo, botamos aqui, gerou uma onda aqui que meio que seria basicamente só ruído e não vinha nada certo. Aí até depois, né, que aconteceu o fato ali, daí a gente foi lá e implementamos a passagem por zero que realmente deu certo e aí nos deu aquela onda ali. E o período deu um período basicamente bom ali, né? É o período mais ou menos esperado, só que a onda, a gente conversando com o professor, não é bem a onda certinho como era para dar, mas deu uma onda para o experimento que a gente está fazendo já no sério. Aqui seria só o esquemático de como que é a aplicação do PID, né? A gente, no nosso código, a gente usou uma biblioteca, né? No fim ela está funcionando, mas a gente não chegou a ter realmente o cálculo certinho para ter as amostras, porque a gente não conseguiu tirar as amostras ainda. A gente não conseguiu também uma leitura estável no Raspberry, porque apesar do limiar, a gente trabalhar com limiar de preto ali, trabalhar com preto e branco, utilizar o máximo o código, ele ainda dá umas travadinhas, né? Tem uma certa imprecisão na leitura do RPM. Então, essa foi mais uma das dificuldades que a gente teve. E aí, agora nós gostaríamos de mostrar o circuito funcional. Então, boa noite pessoal, me chamo Pedro, esse é o João, o Alisson, o João Victor e o Luiz. Esse é o nosso projeto final do projeto integrador de computacional. Bom, o projeto consiste em a gente ler um disco de Newton, para a gente entender como é que está funcionando o RPM, para poder fazer o controle dele a partir de um Raspberry, com comunicação ida e de volta com o Arduino, para assim fazer um disparo no motor, para a gente conseguir controlar a potência dele mais ou menos para ajustar o nosso set point ali que a gente quer. Bom, na parte de comunicação do RESP do Arduino, mais voltado para a visão computacional, na nossa arquitetura geral do sistema, então a gente estava utilizando um Raspberry Pi, um Arduino, um detector de zero crossing, um TRIAC e a furadeira que ia girar então o nosso disco de Newton, funcionar como um motor, e também a câmera para captar esse RPM. Então, na parte de processamento de imagem ali e de cálculo do RPM, depois a gente vai mostrar até para vocês, nós colocamos uma faixa vertical centralizada que a cada passagem da fita contava então uma rotação. Na parte de comunicação do RESP com o Arduino, o RESP então mandava fazer o cálculo do RPM, mandava os valores de PWM e se o motor estava ligado ou desligado para o Arduino. Já na parte de volta de comunicação do Arduino para o RESP, nós tínhamos então o cálculo de tensão, corrente, a potência e os alarmes ali que a gente estipulou. Depois também a gente fez um dashboard para ser interativo, mostrar a câmera, o motor e tudo mais, e que a gente vai aprofundar melhor mostrando para vocês na prática.
Então, essa aqui é a nossa parte de potência, certo? A gente montou uma placa. Aqui tem 2 circuitos integrados nela, então a parte de disparo do triac e a parte de baixo que seria a parte do zero próximo. A parte de cima funciona com o Arduino com comando de pulso, comando de disparo, para o MOC 3023. Ele vai estar mandando para o gate do nosso triac, que vai fazer o controle do ângulo de disparo. Desculpa, um pouco nervoso. E a parte de baixo é a parte zero próximo, então aqui a gente usou o mesmo quadro, mesmo neutro nos 2 circuitos. Passa por uma ponte amplificadora e vai para o 4N25. E o 4N25 é alimentado os lights internos dele. E aqui a gente faz quando a tensão baixa vai para cima de zero, a gente faz o disparo para o Arduino, certo? Então, quando o pulso chega para o Arduino, ele manda o nosso MOC disparar para o triac. Além disso, o zero próximo a gente usaria para fazer a parte do cálculo da função de transferência. A gente não conseguiu chegar a um resultado tão satisfatório com ele, a gente fez essa parte zero próximo algumas vezes, até na aula do professor Verão. Então a gente seguiu por outro caminho para fazer o cálculo da função de transferência, que o João está falando agora. Bom, a função de transferência a gente teve muita dificuldade em achar, porque ele nunca estabilizava na câmera do Raspberry. Ele começava sempre travando um pouco mais, a gente tentou diminuir a velocidade da furadeira. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a câmera direto no meu computador. Que tem um processador mais rápido, então a gente consegue ali ter uma faixa de frequência melhor. Eu usei o Ziegler-Nichols para a gente achar a função de transferência em primeira ordem. No caso, seria os primeiros cálculos que ele dá, que a gente tem que usar a tabela para achar e tudo mais. Como foi de primeira ordem, eu primeiro queria achar a função de transferência da planta, depois a função de transferência do nosso controlador. Eu dava um disparo com o que a gente chama de degrau, e eu tinha o meu tempo de resposta, o meu tempo de atraso, e eu tinha um set point ali onde o motor se estabilizava. Então, seria mais ou menos isso. Pode passar. Ao pegar esses dados, eu peguei todos esses dados, está aqui uma analogia. E eu coloquei eles no Python para ele plotar um gráfico para mim, onde eu pegava eu me esqueci o nome, mas basicamente é esse tempo aqui, que é o T, que normalmente é o 63% do motor, que eu pegava tanto o tempo morto, que é o nosso L, quanto o nosso tempo onde ele setava, que é o nosso T. Aqui eles já estão separados. O K, eu vou explicar no próximo slide como eu calculei, que seria o nosso ganho estático. O nosso ganho estático, que seria mais ou menos o tempo que o motor leva para ele sair da inércia, quer dizer, mais ou menos isso. Então, eu tenho aqui o nosso set point, onde seria mais ou menos onde ele se estabilizava, menos agora o RPM inicial. E aqui é o nosso degrau. O nosso degrau inicial, como eu comecei no zero, então é o nosso degrau final. Que deu, pelos nossos cálculos, 7,5. Ali no gráfico ele deu 7,4 alguma coisa, porque foi o nosso teste. O nosso S, o nosso T deu 0,26. Esse daqui seria a nossa função de transferência da planta. Aqui seria a função de transferência do controlador, já jogando os valores de KI, TI, TD na tabela de Ziegler-Nichols, onde a gente tem ali que para o PID é 0,5 vezes T sobre L e por aí vai. Então, em relação à parte de aquisição de dados, nós desenvolvemos esse circuito aqui, tanto para obtenção de tensão quanto de corrente. Daí, como é um sinal muito baixo ali, a primeira parte ali a gente tem um diodo de precisão para eliminar aquela perda do 0,7 do diodo. E ali mais para a próxima saída do Arduino, a gente tem um POP que vai amplificar esse sinal para chegar mais próximo ali dos 5 volts, que é o que o Arduino vai dar mais ou menos. Daí, no caso ali, ele vai sair, ele entra no 4 mA e vai sair 4,8 volts, mais ou menos aí na entrada do Arduino. Ele pode passar. Daí a gente acabou montando o circuito apenas na protoboard, que acabou não dando tempo ali, a gente teve algumas dificuldades com esse circuito, mas ele funcionou ali na
exatamente o valor que a gente estava esperando, mas em certo momento assim ele funcionou. Mas como a gente teve que mexer nos circuitos ali, a gente não conseguiu terminar por completo essa parte. Que um dos desafios que a gente enfrentou, algumas melhorias que a gente poderia fazer no projeto futuro. A gente teve alguns problemas com as câmeras, a gente testou cerca de 4 câmeras, todas queimadas. A gente decidiu comprar uma fora para continuar o projeto. A gente tem a perda de FPS com a câmera, então pode explicar um pouco melhor isso depois. Então, uma melhoria que a gente pensou em fazer, alguma tela que eu vi aqui na apresentação do David, ele fez o dashboard fora do RASP, né? Acho que a gente ganha uma. Tá, ele fez o dashboard fora do RASP, a gente ganharia um pouquinho de processamento com isso. E outra melhoria que a gente poderia fazer é concluir a parte do zero próximo. Como o zero próximo não funcionava, a gente não consegue controlar precisamente a potência do motor. Então a gente vai mostrar ele funcionando, só que ele vai ter uma variação um pouquinho maior do que a gente esperava. Mas, como a dashboard comunicando com a Arduino, a gente consegue provar que a gente conseguiu fazer uma boa comunicação e umas boas leituras tanto de alarme quanto de acionamento também. Bom, agora, primeiro, obrigado. A gente poderia ter usado ele direto, o Arduino, direto em uma tela, só que a gente decidiu mostrar aqui agora no Real VS Code para facilitar. Bom, vai abrir. Faz sentido. Sem confiança. Não tá passando soprando. Não, a primeira ali em cima da mesa. Tá. Calma aí. Tá. Não, vai girar só aqui, eu acho. Se a furadeira girar, vai funcionar. Sim, depende do eixo, né? Bom. Calma aí, não, vai. Nervoso. 6.000. É a vez de ter gravado muito, né? Bom, como você pode ver, ele demora mais um pouquinho porque ele vai começando testando a câmera. A câmera, inicialmente a gente coloca um risco aqui porque é a nossa lógica de leitura. Ao passar 2 voltas pelo risco, a gente, no caso ele conta 2 pulsos, a gente conta 1 volta. Então assim ele pode contar direito o RPM. Como a câmera ela não vai ficar toda hora ligada, para consumir menos processamento em si do Raspberry. Então a gente coloca ali só para ajustar ela onde ela precisa ficar. Normalmente por aqui. Com isso, a gente pode esconder a câmera se quiser, setar o nosso set point, no caso nosso RPM, ele coloca aqui 150, e começar a contagem e ligar o motor. Tá ligado. Se ele ficar muito rápido, ele perde o sensor e a velocidade, que vão mostrar esses pontos aqui. Perdeu o sensor, ele conta um tempo até entender que não está tendo o giro, então ele zera o RPM. Porque outro dos nossos problemas foi que quando a gente deixava ele muito tempo desligado, ele continuava contando o RPM pelo cálculo de quantas voltas deu pelo tempo que está passando. Então esse foi um dos outros desafios que a gente tentou. A gente pode... a comunicação, para deixar clara, ele... Eu vou desligar agora o motor para explicar como a gente fez a comunicação e mostrar aqui.
Esse daqui é o serial, ele usa uma função view, só que a câmera a gente usou um trend que ele deixa a câmera de background, para a gente deixar a nossa dashboard ali funcionando com menos travamento. Tanto é que assim que eu desliguei a câmera aqui, até o FPS dela melhorou. Quando eu deixo ela ligada, normalmente ela gasta uns 10. Com ele funcionando aqui, o que está em TX é o que ele recebeu, que ele mandou, e o que deveria estar em RX é o que ele recebeu do Arduino. Mas aparentemente ele não está, agora mostrando ele não está recebendo, não sei porquê. Bom, esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos. E é isso. Tem que mostrar o slide caso vocês queiram perguntar. Pode começar. Tá, vai no slide 4. Obrigado. A pergunta é, aquilo ali é Paint? Tudo beleza, Gabriel? E a figura do slide 4. Essa daqui? Isso. Não sei. É o... É no Paint? É Canva. É Canva, então. Vai no slide, vou falar para a descrição de... Slide 4? Slide 8. Não, foi Paint? não, foi Canva. A pergunta é, funcionou ou não funcionou? Se for claro na apresentação e no dashboard ele não apareceu no valor da corrente. Bom, é porque a gente não aplicou ele porque, primeiro, a gente testou ele, ele funcionou um dia, só que estava no final do dia. A gente foi testar outro dia, queimou esse mock. Queimou os dois unpops. Queimou os dois unpops. Aí a gente tentou arrumar, não funcionou. A gente deu uma desorganizada grande e acabou decidindo não usar. Uma das coisas que o programa faz é para ele não estressar muito o motor, quando ele aumenta muito a potência, seria a leitura de corrente. Quando ele chega ali num certo ponto, ele para de estressar o motor porque a corrente está muito alta. Então, esse é um dos alarmes assim, que a gente precisava arrumar e acabou não arrumando. Funcionou por 20 minutos. Acho que menos. Menos? A gente fez o teste em 10 minutos e deixou por outro dia e nunca mais funcionou. O dashboard foi alto. Achei muito legal a apresentação de vocês, parabéns. A parte de visão computacional, tu falou trends, na verdade, são threads, né? Threads. É que eu tenho um pouco de dificuldade de algumas. Tá, usar threads separa o processamento, né? Uhum. Usa um pouquinho mais da máquina, caso o próprio Raspberry funciona bem. Quando eu expondo a câmera usando ele aumentou a FPS da câmera, foi por isso que eu achei melhor usar. Mas eu testei, é porque eu fui no teste. Eu testei de um jeito que funcionou melhor, então eu pensei, então é melhor desse. E assim, a câmera, ela transfere as imagens para qualquer dispositivo via buffer. Então, vamos imaginar assim, ela deixa lá, dizendo assim, meu frame está pronto. Então, quanto mais rápido tu conseguir consumir dela, se ela tiver FPS para isso, mais rápido tu consegue trazer as imagens. Só que não adianta tu trazer rápido e também não processar rápido. Aí que começa a questão das threads. Então, geralmente é natural colocar, por exemplo, uma thread só para left câmera, uma thread só para processar uma coisa, uma thread só para interface, e assim vai. Entendeu? Porque realmente o Katinder, como é que se fala? O Tkinter, ele consome muito Raspberry. Muito. É questão de funcionar sem ele, não funcionar com ele. Sim. Então a gente teve que dar nossos pulos para poder dar um jeito ali de ter um FPS legal e um processamento aceitável, diria. Eu não vou te dar dados porque a gente não calculou o erro exatamente, ou precisamente, mas ficou muito próximo ali do que a gente queria da FM. Fechou. Tá bom? Beleza, pessoal? Acho que vai mostrar uma precisão também ali. Apenas, claro, como a gente vem falando, né? Uma parte às vezes não teve o desempenho esperado lá, mas também não se compromete que vocês terem evoluindo os demais quesitos ali. Não tem mais outros comentários ali, acho que é bacana. Também é valorizado o fato de você ter montado o artefato ao vivo ali, né? Os colegas fizeram um vídeo, vocês, a gente, equipes também?
fizeram para voltar a funcionar, isso também tem o seu valor lá. Queria até também colocar uma outra câmera ali. Sim, infelizmente só pega até 30 FPS. A câmera do Raspberry Pi, quando eles testaram ali, falaram que pegava 60. Só que infelizmente a gente não conseguiu testar a câmera. Fica muito. Na parte de controle, parabéns por terem dado uma volta e tentar achar de outra forma, né? Acho que de todas as equipes que vocês foram conseguiram esperar uma função de transferência, dar uma volta, achar a solução. Tá? E Fechou?